Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast, seja muito bem-vindo a esse podcast do Diário de Vacaria. E em pauta agora vamos falar um pouquinho sobre uma beleza, mas uma beleza que muitas pessoas às vezes sentem saudade, às vezes querem que ela chegue, às vezes precisam descobrir que beleza é essa. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo uma convidada que tem muito o que falar sobre esse assunto, tem muito domínio dessa área e a gente vai começar o bate-papo a partir de agora. Minha amiga Letícia Michelin, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Diário de Vacaria. Eu que fico muito feliz com o convite, né? E também venho aqui para desmistificar essa questão dessa harmonização facial que alguns têm um pouco de receio, alguns têm dúvidas, muitos querem fazer. Então, acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal hoje. Que bacana. Letícia, uma das coisas que chama bastante atenção quando a gente fala sobre técnicas, tratamentos ou tendências é conhecer a pessoa que está fazendo isso. Primeira coisa de tudo, vamos começar por aí. Pode puxar o microfone um pouquinho mais para perto. Mas é importante, né, que isso, faça parte desse nosso episódio, porque as pessoas, a partir do momento que elas te conhecem mais, tudo faz muito mais sentido. Inclusive, quando acessarem o teu Instagram, vão entender um pouco mais do teu trabalho que tu faz. E eu queria te perguntar, eu queria que tu me contasse um pouquinho sobre isso. Como que, primeira coisa, tu é aqui de Vacaria e como que surgiu essa história de trabalhar esse projeto de vida, um projeto que cada dia mais está atingindo mais pessoas, mas eu queria que tu contasse um pouquinho mais também sobre o teu trabalho. Tá bom. Eu sou aqui de Vacaria, sim. Tenho 37 anos e esse ano eu faço 16 anos de formação. Então, em odontologia, né? Eu me formei na UBRA, em Torres, e na realidade eu sempre sonhei em ser dentista, mas meus pais não tinham condições para isso. Então eu sempre estudei em escola pública e como eu fiz o Enem uma época, eu fui muito bem nessa prova, eu me inscrevi em bolsa de estudos e eu consegui uma bolsa integral na UBRA em Torres, né? Então eu fiquei muito feliz de poder realizar meu sonho, porque na realidade minha mãe é merendeira de duas escolas e meu pai é caminhoneiro. Então a gente teve sempre uma vida boa, mas a gente não tinha condições assim de bancar uma faculdade, morar fora, enfim. E graças a Deus consegui. Então eu me formei e fui trabalhar em uma clínica popular em Caxias do Sul. Por 6 anos eu trabalhei lá. E depois disso aí eu consegui juntar dinheiro para montar a primeira clínica aqui em Vacaria, Lê Michelin, aqui em Vacaria. E que era o meu sonho, eu gosto muito daqui de Vacaria, enfim. E a gente precisa de profissionais, né, bons aqui também. E aí depois disso, a gente abriu a segunda unidade em Caxias do Sul, da Lê Michelin. Eu atendo também em São Paulo, Americana, Lages, enfim. E a minha história de vida é essa questão que mesmo se você não tem condições, você consegue correr, ir atrás e tentar inspirar outras pessoas a fazerem isso também, né? Agradeço muito a meus pais, porque não foi um período fácil e eu nunca passei necessidade, assim, mas eu sou muito grata ao que eles fizeram por mim, né? Por, enfim, me dar essa oportunidade de vida. E eu sinto que eu tenho que retribuir isso a eles, porque eu sei que foi uma fase de muito esforço, mas a gente conseguiu juntos. E aí você, no meio desse trilhar, né, dessa academia, primeiro passando pela faculdade, né, tu foi te identificando com a área de harmonização. Né? Dentro do trabalho de harmonização também tem uma jornada, uma parte que faz parte dela, não sei se é assim que a gente coloca, que é a questão dentária ali, relacionada à parte de... deixa eu lembrar aqui, vamos lá. Relacionada à parte de harmonização facial, na parte de lentes dentárias e também ortodontia. Como que isso tudo se conecta no trabalho de harmonização facial? Na realidade, quando eu me formei, eu trabalhei um pouco como clínica geral para ver o que realmente eu gostaria de fazer. Então, eu tenho 3 especialidades. Minha primeira especialidade foi ortodontia, harmonizar o sorriso, alinhar os dentes, né? Aí, depois isso, me levou a fazer minha segunda especialidade, que eu sou especialista em lentes de contatos dentárias
Então, a gente consegue fazer uma reabilitação oral, transformar o sorriso do paciente. Isso é muito bonito, porque como diz Pitangui, né? Ele fala, ele é um cirurgião renomado, mas ele fala que o sorriso é a harmonização de todo o rosto. Isso é muito bonito. Com certeza. E uma das coisas que faz para as pessoas, né, quando a gente fala sobre a questão do sorriso, a gente tem, não sei se a gente pode dizer que são 3 momentos, né? Tem um momento que a pessoa tem aquela recordação de como que ela era quando ela era jovem, né? Ou quando ela se sentia numa fase de beleza que ela gostava muito de se ver, né? E daí a gente vê a fase que ela se encontra e que ela nota, pô, mas eu precisaria, né, rejuvenescer um pouquinho, né? E daí ela fica procurando, pô, mas isso é possível? Como que tu conecta essa questão de chegar num resultado que não se torne uma questão, às vezes, para a pessoa, um medo em fazer um procedimento, né? Ou e também ela não fique com receio também até de um próprio excesso. Como harmonizar isso tudo para uma pessoa que está procurando uma forma de se encontrar novamente com a beleza que ela entende, que é a beleza que ela possui? Então, eu recebo, como eu tenho essas 3 especialidades, ortodontia, lentes de contato dentárias e harmonização facial, eu acho muito interessante um dentista ter essas especialidades, porque eu consigo harmonizar sorriso e face, isso é muito interessante. Porque tem pessoas que chegam até mim, Letícia, eu quero melhorar a minha face, alguma coisa está me incomodando, eu não estou me sentindo bem. Só que eu faço a sugestão de melhorar o sorriso. Quando a gente faz uma reabilitação do sorriso, se esse paciente está com dente escuro, um dente desgastado, enfim, porque a dentição também envelhece, né? Não é só a face. A gente harmoniza esse sorriso, parece que eu harmonizei toda a face, devolvendo o sorriso ao paciente. Então, melhora a autoestima, melhora a confiança. Eu recebo pacientes que eu fiz toda uma reabilitação de sorriso, então é muito interessante. Esse paciente chega até a gente ali, normal, tá normal, dia a dia, se veste como dia a dia, tudo certo. Aí, eu faço essa reabilitação do sorriso, ele chega até mim para fazer a revisão pós, né? E ele tá todo arrumado, de camisa, mulher maquiada, mudou o cabelo, barba feita. Eu digo, nossa, mas como você está bem, né? Mas com certeza, como que eu vou andar com abrigo aí, alguma coisa assim, porque eu tenho uma joia no meu sorriso, então agora eu vou me vestir para combinar com o meu sorriso. Uma coisa acaba conectando com a outra, né? Exato, porque você melhora uma parte do teu rosto e acaba, ou o teu sorriso, que é a nossa porta de entrada, né? E você acaba melhorando a tua autoestima, confiança, você quer aparecer, você quer sorrir. Uma das coisas que chama bastante atenção é a harmonização facial, ela se relaciona com a odontologia? Então, nós dentistas, a gente consegue fazer muito essa questão, como a gente trabalha em face e pescoço, né? E sorriso. Então, a gente consegue fazer a harmonização total da face. Por quê? Você faz a harmonização do sorriso, a harmonização da face, e você faz isso combinar. E isso eu acho que uma coisa combina muito bem com a outra. Tem uma questão de simetria nesse processo? Isso é importante? Quando a gente vai fazer a questão assim, você chega lá para mim, Letícia, eu quero fazer uma reabilitação de lentes de contato dentárias. Mas eu tenho dúvidas, eu não sei o que eu vou, né, como que eu vou ficar. Eu jamais faço conforme eu quero teus dentes, eu quero rejuvenescer os teus dentes. Então, tu vem aqui, eu tiro tuas fotos, você sorrindo, você falando, gravo vídeos. E no laboratório, o que a gente tem? A gente tem todo um programa que eu faço uma reabilitação de como o teu sorriso tem que ser. Chega essa reabilitação e eu coloco essa prova do sorriso e gravo, tiro fotos e te mostro. Quando você olha aquilo, você diz, meu Deus, eu quero esse sorriso. Aí quando eu tiro, que você fica com a tua dentição normal, você fala, não tira, me deixa com esse sorriso que eu adorei. Porque melhora muito, assim, só o sorriso mesmo rejuvenesce a pessoa, a reabilitação do sorriso. Isso que tu estava comentando, eu acho que quando a gente fala sobre a questão do sorriso, né, que muitas
como é que eu digo, muitas pessoas têm falado das lentes dentárias, mas eu, sinceramente, eu acho que ainda tem muitas dúvidas. As pessoas não sabem o que elas são, nem como elas funcionam. Conta um pouquinho para nós sobre o que são essas lentes. Hoje em dia eu recebo muitos pacientes inseguros porque, eu não vou fazer lente de porcelana porque eu vou desgastar meu dente, né? Então, eu faço muitos cursos, sempre estou me especializando, porque uma vez sim se desgastava o dente, hoje tem dentes que a gente não desgasta, porque o paciente já chega com o dente desgastado. Né? Então, um dente que tem uma restauração, alguma coisa, a gente desgasta. Senão, hoje em dia, todos os procedimentos são minimamente invasivos. E dentro de 2 consultas, o paciente, uma faz o preparo, moldagem, 7 dias após, no máximo, o paciente está com todos os dentes, já sai, eu digo para os meus pacientes, vocês já podem sair, morder uma maçã, morder um milho, que tá tudo certo. Então, assim, hoje em dia, a evolução das técnicas nos possibilita não mais deixar aquele dente palitinho que os pacientes têm medo de ficar aquele enorme desgaste que você faz para uma coroa. A lente de porcelana, não. Quando ela vem, você olha, ela é até transparente, ela é extra fina. Então, você coloca, não precisa, assim, tem casos sem desgaste. Porque dentro, não sei se a gente pode dizer isso, dentro da harmonização tem um aspecto que é a lente, mas também tem a questão da própria ortodontia moderna também, Exato. né? Que a gente, hoje em dia, né, os aparelhos, eu me recordo muito, tinha muito aqueles de ferrinho antigo, né? Que chamava muita atenção, além de ser desconfortável para o paciente. Exato. Isso mudou muito, tem muita... São aparelhos, mas tem até uns invisíveis. E como que tá essa questão? Isso, porque hoje em dia, como tudo é muito tecnológico, né? O paciente chega aqui na clínica, já faz um escaneamento digital e a gente já manda, né, para a fábrica, para a gente planejar um sorriso, ou essa forma ortodôntica, porque hoje em dia os pacientes não querem mais colar os brackets, né? A gente tem esses Os pacientes brackets são também. aquelas coisinhas que a gente colocava, Isso, né? no dente, que hoje em dia também tem os estéticos, mas tem os de metais também. Então, hoje em dia tem os alinhadores invisíveis, que é tipo uma plaquinha de clareamento que você coloca, ela é super rápida. O paciente, eu tenho paciente de São Paulo, paciente que mora na Austrália, e tu faz esse tratamento sozinho, porque você troca as placas de 15 em 15 dias, você tem um evento, você tira a placa, você vai no evento, você quer tirar foto, você tira a placa. Então, é muito versátil. Hoje em dia, essas tecnologias estão vindo para ajudar a gente, ajudar os pacientes a ter, assim, mais uma liberdade, né? Você não ficar amarrado com aquele aparelho na boca. E uma coisa também que está me parecendo assim, que existe uma conexão entre todos, né? Do mesmo jeito que tu falou das lentes, agora também da ortodontia, né? E os procedimentos. Isso tudo trabalha numa mesma direção, é isso? Exato, porque eu trabalho, querendo ou não, as minhas 3 especialidades também trabalham estética. Né? A estética do dente torto, a estética do teu dente desgastado ou escuro, ou de um dente envelhecido, e a estética facial, a estética do teu rosto. Então, minhas 3 especialidades, ela promove a estética em um todo, assim, da tua face. Se a gente fosse falar um pouquinho sobre a questão de tendências e o que está acontecendo hoje, o que está vindo de novidade, assim, na parte de estética facial? Então, você sabe que eu acho assim, hoje em dia as pessoas olham assim, até tem medo, harmonização facial. Eu trabalho muito com uma harmonização natural, é te rejuvenescer, certo? Chega um paciente ali na clínica e eu adoro, a característica do meu trabalho é o seguinte, é te rejuvenescer, é quando que você gostava de se olhar no espelho? A minha pele era bonita quando eu tinha 30 anos. Algo que te incomoda, assim, hoje em dia, que eu consiga te levar a quando você gostava de se olhar no espelho. Então, assim, é uma forma natural, né? A não ser que você tenha alguma deficiência óssea, que a gente tem como fazer uma harmonização. Tipo, eu tenho falta de queixo, eu tenho aqui a bochechinha me incomoda, então tem a bichectomia, eu não tenho contorno de mandíbula, eu tenho uma papadinha que me incomoda, né? Mas tem aquele outro paciente que só tem aquela pelezinha murcha. Então, aí que eu faço um rejuvenescimento facial para esse paciente se sentir melhor. Uma das coisas que, quando a gente fala em procedimento, né, eu acho que chama muita atenção sobre os mitos que acontecem, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque hoje em dia eu acho que o profissional, né, conectado a essa área, ele acaba sendo meio que muito... Não sei se a palavra seria questionado, mas, enfim, recebe muito dos pacientes informações que eles encontram na internet. Muito.
E aí, Muito. como que é isso aí? Aham. Acontece? Chega no consultório essas dúvidas? Sim, exato. Muita, porque assim, eu tento trabalhar com técnicas de harmonização facial, digamos assim, tanto dentária como face, mais naturais. Então, hoje em dia, a gente tem tecnologias que nos possibilitam fazer isso, né? Para, tipo, só uma melhora de pele, algo assim, não muito invasivo. Porque eu acho que isso aí ficou tão demais, é por isso que eu acho que as pessoas elas têm que procurar muito bem o profissional né? Qual que é a característica desse profissional que eu estou indo? Então, você entra lá no nosso Instagram. Você vai ver todas as nossas fotos que a gente tem lá, os reels que a gente publica dos pacientes, é a nossa cara, é o trabalho que a gente faz. Isso me chamou a atenção até porque são fotos verdadeiras, não é o uso de banco de imagem que muitas vezes acontece, justamente para trazer a credibilidade, né, de pessoas que são, inclusive, muitas delas, pelo que a gente viu aqui, eram pessoas muito conhecidas aqui na nossa cidade. E eu Sim. identifiquei elas e eu até falei, pô, olha que legal, vou lembrar de falar que eu vi no teu perfil, né? Então ali as pessoas Exato. que fizeram justamente para mostrar os benefícios desse trabalho, né? Claro. E assim, eu digo, isso é uma forma natural que a gente faz. O paciente vai ali na clínica, o paciente confia na gente, faz o tratamento e eu ainda falo para ele, você ficou muito bem. Então, assim, eu posso publicar o teu caso porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar. Não pode, Letícia, eu adorei. Então, assim, a gente tem uma fila de pacientes ali, eu gravo vídeo toda semana para postar, porque eu acho que a gente tem tantos tratamentos que as pessoas nem sabem que a gente tem aqui e é na nossa cidade e acaba que as pessoas saem daqui para ir para outro lugar fazer esses tratamentos que a gente tem aqui. Mas tem uma parte que eu acho que é importante a gente falar, eu até queria que tu trouxesse uma orientação no sentido mesmo, porque tem muitas pessoas que resolvem, por conta própria ou por meios que, enfim, não sei dizer quais são, mas ter acesso às vezes a produtos que, e aplicar esses produtos sem conhecimento. Como que se escolhe um profissional que pode para fazer uma harmonização? Qual o critério que é importante para a pessoa aprender a escolher o caminho certo aí? Então, assim, hoje em dia a gente tem muitos cursos, né? Então a gente não sabe, assim, essa questão, porque hoje em dia não é só o dentista e o médico que fazem harmonização facial, tem biomédicos, tem farmacêuticos, tem fisioterapeutas, né? Mas eu acho que, de uma forma bem completa, nós dentistas conseguimos harmonizar sorriso e face. Isso é muito importante. A gente estuda muito cabeça e pescoço. Tanto que agora, em outubro, eu fui fazer uma especialização no Merck Institute em Miami, que a gente trabalhou com cadáveres frescos e a gente fez toda essa dessecação para ver a estruturação da nossa face, assim, essa questão de envelhecimento facial, porque justamente eu preciso entender muito bem de anatomia para fazer isso, né? Então, primeira coisa, os pacientes eles têm que procurar. É especialista? Onde que se formou? Tem só um curso? Há quanto tempo atua no mercado? Porque as pessoas estão mexendo na face, né? Então, assim, eu trabalho só com materiais aqui na clínica e onde eu vou que tem FDA mundial. O produto que eu vou utilizar em você, aqui na América Latina ou na Europa ou na Ásia, todos os médicos ou dentistas vão utilizar. Quando você sai da clínica, eu tenho o lote do teu produto, eu mostro o que eu estou usando. Então, assim, eu te dou a segurança do meu trabalho e eu acho muito interessante, porque eu recebo vários pacientes ali. Você sabe qual produto que tu usou? Não, eu não sei. Eu digo, mas como que você não sabe o que está sendo injetado em você? O profissional tem que falar disso. Vai que, né, graças a Deus eu nunca tive nenhum problema, mas vai que tem algum problema, né? Não é ofensivo perguntar, né? Qual é o produto, né? Oh, esse Exato, produto você está pagando por isso. Eu faço, como eu trabalho com marcas renomadas no mercado, eu faço questão de mostrar ao paciente, eu estou te fazendo o original, tá aqui o lote, tá aqui tá aqui o lote, você vai assinar no teu lote. Então, acho que isso é muito importante, né? Mostrar o vidro que está aplicando, o que está aplicando, pesquisar se o profissional é especialista, né? Uma coisa é você ir lá e fazer um curso, uma coisa é você ser especialista, estar, né, fazer um curso de anatomia, você sabe o que você está fazendo. Uma das coisas que eu acho que a gente tem que, já que a gente está colocando em pauta essa questão toda, né, de harmonização, eu acho que a gente precisaria falar um pouquinho sobre a questão de quais são os cuidados diários, né, seja com a pele, seja com os dentes, que são muito importantes que as pessoas tenham o hábito de ter.
Eu acho assim, questão de dentes, né? Pelo menos uma vez ao ano, dentista, porque a gente sempre esquece de ir ao dentista. Então, talvez você tenha algum problema que vai te agravar, né? Um desgaste de dente que você poderia só usar uma placa de bruxismo. Você tem uma dor de cabeça que também a gente trabalha muito com relaxamento, né, miofacial, essa questão do bruxismo. Você tem outra qualidade de vida depois que você faz isso. Né? E a questão também da face, os cuidados. Hoje em dia, essa alimentação natural está muito em alta. Você tomar água, ter uma alimentação natural, evitar muito glúten, açúcar. O açúcar, ele derrete o rosto, né? Então, assim, você ter uma alimentação equilibrada, um exercício físico, isso aí vai potencializar o efeito do teu tratamento ou vai retardar o teu envelhecimento. Sabe que eu acho que eu fico pensando muito naquela pessoa que está procurando, nesse momento, se reencontrar com o espelho. Eu pensei nessa construção, no sentido de dizer assim, poxa vida, eu quero dar um passo no sentido de ir para essa direção, de voltar, né, a ter as características que eu já tive, como eu me gostava, né? Quais são as dicas para as pessoas começarem essa jornada? Qual é o primeiro passo que ela pode dar? Então, assim, eu recebo muitos pacientes ali na clínica, eu acho que é nessa parte que você está falando, eles chegam assim para mim, Letícia, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sinto que meu rosto está derretendo. Eu recebo muitos pacientes após os 40. Por quê? Aos 25 anos a gente começa a envelhecer, porque aos 25 anos a gente começa a derrubar a taxa de colágeno. Com 35 você já começa a ver alguns sinais, e com 40 então você vê mais sinais ainda, né? Então eu recebo muitos, assim, diariamente, Letícia, meu rosto está derretendo, o que a gente pode fazer? Mas eu não quero mudar minha fisionomia. Então, por isso que eu me especializei tanto, a minha forma de especialidade é trazer uma harmonização natural, te rejuvenescer, a ponto de quando você se olhava em uma foto, você gostava da tua pele, você gostava da tua fisionomia, agora você não gosta mais. Então, hoje em dia eu tenho tratamentos invasivos ou não invasivos que possibilitam você a eu te dar esse rejuvenescimento natural. Porque a minha característica, eu recebo meus pacientes depois de um tratamento que a gente faz, falando, Letícia, eu estou muito feliz porque as pessoas veem que eu estou melhor, mas ninguém sabe o que eu fiz, é isso que eu gosto. Porque eu estou muito bem, eu estou melhorando. Nossa, as pessoas só falam, você está tão mais bonito, tão mais bonito. O que você fez? Não estou conseguindo identificar o que você fez. Então, aí que eu acho que é a jogada, sabe? Eu acho que, até assim, me chama bastante atenção quando a gente fala em beleza, que eu até queria te perguntar isso. A beleza, ela, ela é um padrão ou ela é um sentimento? Eu acho que ela é um sentimento, porque você precisa estar se sentindo bem, né? A questão que eu falei que o paciente chega para fazer fazer uma harmonização facial, tá ali, tá com o cabelo branco, não se maquia e tal. Depois que a gente melhora a pele, melhora um pouquinho a autoestima, esse paciente já vem outra coisa. Eu faço muito antes e depois. Vocês vão ver lá no nosso Instagram antes e depois dos pacientes. Notem que o antes o paciente até tá com o olhar assim um pouquinho para baixo, não olha direito a câmera. O depois tá confiante, maquiado, tá bonito ali, sabe? Então, eu acho que esse é meu propósito de vida. Devolver o rejuvenescimento, a beleza natural às pessoas. As pessoas me abraçam, choram por conta disso. Esses dias eu estava atendendo uma menina de 28 anos em São Paulo. Ela tinha uma linha aqui que incomodava muito ela. E ela não conseguia mais tapar nem com maquiagem. E aí eu fiz 2 seringas de procedimento nela, de ácido hialurônico, e mostrei o espelho a ela. Quando eu mostrei, ela começou a me abraçar e ela chorou. Ela disse, Letícia, eu não acredito que você tirou o que mais me incomodava. Então, assim, eu digo, não tem idade. Não é só uma pessoa de 40 anos que está começando com um derretimento facial. Mas sim, se você tem uma deficiência, eu acho meu nariz grande porque talvez eu não tenho esse desenvolvimento, né? Eu não tenho um contorno legal. Então, eu acho um momento que você fica bem consigo mesmo, que você consegue, né, ficar natural, mas de uma forma que você consiga, assim, tirar uma foto de perfil e gostar, né? Se olhar no espelho e se sentir confiante. Eu acho que é para isso que a harmonização facial serve. Que legal. Bom, Letícia, eu quero te agradecer pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre beleza, mas também falar sobre a beleza no sentido do sentimento que as pessoas têm, né, ao se reencontrarem, né, no espelho, né, às vezes com
aparência, às vezes com aquela percepção que as pessoas têm de si mesmo. Um recado final para quem está nos acompanhando? Então, eu digo assim, qual será a sua melhor versão? Então, talvez você tenha uma melhor versão ali que algo está te incomodando. Então, eu acho que um dos propósitos da minha vida é fazer essa transformação para te transformar na sua melhor versão. Tá aí, que bom. Bom, pessoal de casa que acompanhou mais um podcast do Diário de Vacaria, chegamos na pauta da beleza e trouxemos a especialista aqui, a Letícia Michelin, ela que é especialista na área de harmonização facial, na parte de lentes dentárias e também ortodontia. A nossa ideia é continuar, né, ampliando esse espaço para que você que está acompanhando o nosso conteúdo, né, consiga se encontrar cada vez melhor com o espelho, entender, ver a sua melhor versão e principalmente se sentir bem. Esse é o nosso trabalho. O Diário de Vacaria está por aqui e a gente continua levando para você um conteúdo que com certeza faz diferença no seu dia a dia. Continua com a gente. Até o próximo podcast. Valeu, pessoal!